Olá pessoal, meu nome é Sérgio, você está na Mipose em Japão e hoje nós vamos mostrar aqui as regras de Stranger Things Upside Down, um jogo de 2023, né, lançado pela Simon, que é baseado aí no seriado da Netflix, né? E nesse jogo nós temos aí as duas primeiras temporadas, né, do seriado. É um jogo que tem como design aí o Rob Daviau, que é um ator já famoso, conhecido, né? Autor de jogos como Betrayal at House on the Hill, Cthulhu That May Die e toda a linha Legacy, né? Foi o criador do Risk Legacy, participou aí do Pandemic Legacy também. Já é um ator bem conhecido. Então, vamos ver aí como funciona as regras. Eu vou explicar as regras da primeira temporada, né? O jogo ele tem duas temporadas, a primeira e a segunda, né? E as regras mudam um pouquinho. Então vou mostrar o setup e as regras da primeira temporada e depois também explicar qual a diferença para a segunda temporada. Então vamos lá ver, começando com o setup. Então vamos começar o setup do Stranger Things temporada 1. A primeira coisa, você vai virar o tabuleiro para o lado da temporada 1, né? Você vai ver aqui vai estar marcado Stranger Things. Do lado 2 vai ter o número 2 marcado, Stranger Things 2. Então, você coloca o lado da temporada 1 virado. E aí, nós vamos pegar as cartas e montar os decks. Primeiro, as cartas de cena. Você vai pegar as cartas de cena da Season 1, né? Vai embaralhar bem e vai colocar aqui no lado do tabuleiro. Vai pegar também as cartas de aliados, né? Também apenas da temporada 1. Existem do deck da temporada 1 e da 2, né? Também vai embaralhar bem e colocar também do lado aqui do tabuleiro. Além disso, vai pegar todas as cartas de ação, que são essas aqui. Também vai embaralhar bem e vai colocar também aqui do lado do tabuleiro. E finalmente as cartas de item, que também você vai embaralhar bem e também vai colocar aqui no lado do tabuleiro. O jogo ele vem com vários tokens, né? Tokens em nível. Esse é o lado de trás do token, né? E os tokens são numerados de 0 até 5. Um lado tem a numeração e esse lado é o lado comum de todos. Você vai virar todos esses tokens e vai fazer misturar bem eles para fazer um pool de tokens. Além disso, o jogo também vem com 5 tokens de Demogorgons. São esses tokens aqui. E eles têm o mesmo fundo dos tokens de nível. Você vai pegar esses tokens, vai pegar 7 tokens ali do pool de tokens que nós misturamos agora. E nós vamos juntar aqui, nós vamos misturar bem. Sendo assim, vamos ter 12 tokens aqui. E nós vamos formar 3 pilhas de 4 aleatoriamente. E nós vamos colocar aqui nesses lugares, que são os lugares de resgatando o Will. A gente pega 4 tokens aleatoriamente e coloca nesses 3 lugares aqui. Agora nós vamos pegar todos os tokens e nós vamos colocar tokens em todos esses locais que tem um número marcado neles. Por exemplo, aqui nesses locais você tem que colocar 3 tokens em cada um desses locais. Então vamos pegar 3 tokens aleatoriamente do pool de tokens e vamos colocar aqui. São 3 pilhas de 3 nesse local. Em todo o tabuleiro existem locais onde você vai ter que colocar de acordo com o número que está marcado. Alguns locais não tem nada, então você não coloca nenhum token. Então, após colocar os tokens nos locais indicados, você vai pegar 2 cartas de aliados e vai colocar uma em cada local indicado. Uma desse lado aqui e outra daquele lado. E aí você vai colocar mais tokens do lado aqui, de acordo com o que está indicado na carta. Por exemplo, nesse caso aqui, esse indica que é 2 tokens. Então você vai colocar a carta do aliado aqui, vai pegar 2 tokens do pool e vai colocar aqui. A mesma coisa
Aqui também, no dica 2, você vai colocar a carta do aliado ali e vai colocar 2 tokens no local indicado. Os tokens que sobrarem você deixa aqui do lado do tabuleiro, formando um pool de tokens que vai ser utilizado durante a partida. Agora você vai revelar o token do topo de cada pilha apenas da parte do tabuleiro para cima aqui, que representa a cidade de Hawkins ainda que não foi devastada. Essa parte já é a cidade já devastada, né? Então você vai revelar apenas o topo de cada pilha da parte de cima do tabuleiro. Então, após nós virarmos todos os tokens do topo de cada pilha na parte de cima do tabuleiro, né, nós vamos colocar os inimigos. Primeiro, vamos colocar um dos carros aqui no Castle Buyers e um segundo carro aqui no laboratório, na parte devastada. E finalmente vamos colocar a miniatura do Demogorgon aqui na escola, na parte de baixo, na parte devastada da cidade. E finalmente vamos pegar a miniatura da Eleven e colocarmos ali na trilha de ação. Agora cada jogador vai escolher um dos 6 personagens, né? É um jogo de 1 a 4 jogadores, então até 4 personagens poderão ser utilizados. O jogador escolhe um dos personagens, pega a sua miniatura, recebe também um marcador aqui de medo, né? Que ele vai colocar aqui no início, no start. Além disso, cada jogador recebe 5 cartas de ação. E finalmente, o jogador pega a sua miniatura e coloca no local de acordo com o que está marcado aqui no seu dashboard. Por no caso de Jim Hopper, ele começa na polícia, na estação de polícia, né? Então você coloca a sua miniatura no local indicado no tabuleiro. Os personagens que não foram utilizados voltam então para a caixa. Então, vamos explicar como são as regras de Stranger Things Upside Down. Primeiramente, os jogadores vão escolher um jogador inicial. E aí, cada jogador vai fazer um turno. E cada turno tem 4 fases que tem que ser feitas na ordem. Então, primeiramente o jogador ele vai fazer ação de movimento. Ele vai poder se movimentar pelo tabuleiro por esses caminhos que existem aqui. Os locais são ligados por estradas e ele tem que... E cada estrada liga a um outro caminho. E o jogador poderá também utilizar cartas, as cartas de ação, para aumentar o seu número de ações de movimento. Depois nós temos a ação, a segunda fase, que realmente é a fase de ações. O jogador vai fazer a ação do local onde ele está, ou um outro tipo de ação que eu vou explicar todas elas depois. E ele também poderá utilizar aí as suas cartas de ação para aumentar aí o poder da sua ação. Depois o jogador completa a sua mão, né? O jogador sempre vai ter 5 cartas na mão. E finalmente nós vamos revelar cenas, né? Vamos comprar cartas de cena, que geralmente não são coisas muito boas. Então vamos para a primeira fase do turno do jogador, que é a fase de movimento. Cada jogador tem aqui no seu dashboard marcado quanto que ele tem de movimento. Quase todos os personagens têm um de movimento já grátis que ele pode fazer, né? O único personagem que já tem 2 de movimento é o Dustin. Os outros começam sempre com 1 de movimento. Então, esse movimento é um movimento grátis que ele pode fazer. No caso do Lucas aqui, por exemplo, ele já começa aqui no laboratório, né? Ele poderia fazer um movimento para qualquer um desses lados onde tem uma estrada. Ele poderia tanto vir para cá, para a esquerda, ele poderia subir ou descer. Mas ele poderia fazer movimentos se
Se ele quiser aumentar a quantidade de movimentos, ele pode usar as suas cartas. Os jogadores começam com 5 cartas de ação, né? E as cartas têm aqui um número no centro dela, que varia de 1 a 3. Esse número aumenta os seus pontos de movimento. Então, se ele, por exemplo, quisesse andar mais do que um espaço, ele poderia descartar uma dessas cartas, né? E adicionar mais 2 de movimento para a sua ação de movimento. Então, por exemplo, se ele quisesse gastar essa carta aqui, ele andaria 1 de movimento, né? Que já é o seu, que é de graça, né? E depois ele poderia andar mais 2 de movimento e descartaria essa carta. Os jogadores podem se movimentar livremente, mas ele tem que parar, independente de ter mais ações de movimento ou não. Por exemplo, toda vez que ele encontrar uma van, né, um desses carros aqui, que é um inimigo, né, ele é obrigado a parar. Mesmo que ele tenha mais pontos de ação, ele teria que parar. Então, no caso aqui do Lucas, ele já tem 1 de movimento de graça, né? Mesmo que ele quisesse andar mais, se ele gastasse ou pra cá ou até mesmo pra cá, já que ele está cercado por vans, né? Ele seria obrigado a parar, então os outros pontos de ação ele perderia. Ou, no caso aqui da primeira temporada, se ele encontrar com o Demogorgon. Se ele parar no mesmo local que o Demogorgon, ele também é obrigado a parar. Fora isso, ele pode andar livremente gastando os pontos de ação que ele quiser. Também, quando ele pode sair do local que tenha um inimigo, né, ou um Demogorgon ou uma van, no início do seu próximo turno. Se no próximo turno ele iniciar o seu turno no mesmo local que um Demogorgon, ele pode sair normalmente sem nenhum empecilho. Apenas no turno que ele entra no local que existe um inimigo, ele é obrigado a parar, e aí ele não pode mais se movimentar. As cartas de ação tem algumas, além do número no centro, né, tem 2 símbolos. Algumas cartas tem apenas um símbolo embaixo, outras apenas um símbolo em cima, e outras tem os 2 símbolos. Esse símbolo de em cima aqui, ele aumenta o seu número de ações se você estiver com outro personagem. Então, por exemplo, vamos imaginar que o Lucas estava aqui com outro personagem, com o Dustin, e ele quer andar uma vez, mas ele quer gastar mais essa carta aqui para andar mais 2 vezes. Como essa carta tem esse símbolo aqui, ele aumenta mais 2 e mais 1, porque ele tem um personagem junto com ele. Então, nesse caso, ele daria 1 de graça, que já é a ação dele de movimento de graça, né? Mais 2 e mais 1, ou seja, ele poderia andar até 4 espaços nesse seu turno. Mas se ele estiver sem nenhum personagem junto com ele, esse símbolo não tem nenhum efeito. Ele precisa ter sempre um personagem junto com ele no início, né, do seu turno de movimento, para poder então utilizar esse bônus. Existem algumas estradas que é onde o jogador ganha mais 1 de medo. Por exemplo, essa estrada aqui, essa e mais essas 2 aqui, tá marcado aqui, né? Ganha mais 1 de medo, que é exatamente aqui. O jogador que fizer esse caminho, ele aumenta o seu nível de medo aqui no seu dashboard. Para cada vez que ele andar por uma dessas estradas, ele aumenta o seu nível de medo aqui. Então, são estradas mais perigosas. O jogador também pode lembrar que essa fase de movimentação não é obrigatória. O jogador ele pode mover o seu personagem se ele quiser. Caso contrário, ele pode ficar no mesmo local. Então vamos para a segunda fase, que é a fase de ações. Nessa fase, os jogadores eles têm 2 requisitos. O primeiro é que ele tem que gastar pelo menos uma carta de ação para poder fazer uma ação. Ele pode gastar quantas cartas ele quiser ou puder, né? Com o mínimo, ele tem que gastar uma carta. O segundo requisito é que no final da sua fase de movimento, né, ele tem que ter parado num local que não tenha nenhum inimigo. Toda vez que ele parar num local que tem inimigo, a única ação que ele vai poder fazer é a ação de lutar. As outras ações ele não pode fazer.
E existem dois tipos de ações. As ações que são incontestáveis, que são ações que você não precisa pagar nada. Você apenas faz a ação sem pagar nenhum custo. Já tem as ações contestáveis, que são ações que você tem que vencer um obstáculo. Ela tem essas pilhas, né, de tokens, né, de ação, que você tem que tentar vencer para então poder realizar a ação do local. Então, são dois requisitos importantes, né, para fazer as ações, que são você gastar pelo menos uma carta de ação e estar no local que não tenha nenhum inimigo. Então vamos começar com as ações incontestáveis. Então vamos para a primeira ação, que é a ação de Calm Down. Calm Down é uma ação onde você pode fazer em dois locais, né? Existe esse local aqui, na Castle Byers, e também mais acima nós temos ali na Scrapyard, aqui em cima, né? Onde você tem ali um bônus de mais 2. Nesse local, exatamente o que você faz é diminuir o seu nível de medo. Então, você está no local, né? E aí você vai gastar um número de cartas de ação para tentar diminuir ali o seu nível de medo. Então, por exemplo, se você estivesse com o seu personagem aqui, então, por exemplo, nesse exemplo aqui do Mike, ele está aqui com no nível 4 da sua trilha de medo. Então, se ele quisesse diminuir a sua trilha de medo, ele teria que gastar uma carta de pelo menos 3. Então, por exemplo, ele pegaria uma carta de 3 ou uma carta de 2 e mais uma carta de 1. Então, ele descartaria essas cartas e diminuiria aqui o seu nível na trilha de medo. Isso é importante porque uma das maneiras de perder o jogo é um dos jogadores chegar no final aqui da sua trilha de medo. Se um dos jogadores, qualquer um dos personagens, chegar no final da trilha do medo aqui, o jogo termina, os jogadores perdem automaticamente a partida. Então é importante diminuir sua trilha do medo, e nesses locais você consegue diminuir a sua trilha do medo. A única diferença é que na Scrapyard você já tem ali 2 de bônus, né? É um Calm Down mais 2, ou seja, aqui, né? Calm Down mais 2, você já começa com 2 de bônus. Então, no caso do Mike, ele precisaria gastar, então, ao invés de 2 cartas, ele gastaria apenas uma carta, né? E mais aqueles 2 de bônus, ele diminuiria o seu nível de medo para 0 novamente. Ele pode diminuir quantos níveis ele quiser de medo, né? Aqui no caso do Mike, se ele quiser zerar, ele gastar 3 pontos para poder chegar no 0. Assim como na fase de movimentação, essas cartas que possuem esse símbolo, né, te dão mais um ponto se o personagem estiver acompanhado de outro personagem. Se ele tiver mais um personagem ali junto com ele, então esse símbolo aqui dá mais um ponto de bônus para ele. Então, no caso aqui, ele precisaria aqui, nesse caso aqui do Mike, ele teria 1, mais 1 e mais 1 por estar acompanhado, né? 3 pontos para usar aqui na sua trilha de medo, né? Diminuindo ela para um nível menor. Então é assim que funciona essa ação de Calm Down. A segunda ação é a ação de Get Item, é conseguir itens, né? O personagem, por exemplo, aqui nesse caso aqui, ele vem aqui e então compra cartas do deck de itens. No caso aqui, ele gastaria uma carta de ação, né? Por exemplo, se ele gastasse uma carta aqui, ele conseguiria pegar 2 cartas de item. E nesse local aqui é Get Item mais 2. Então ele conseguiria pegar 4 cartas de item do deck. Então, simplesmente, ele pegaria o deck de cartas de item, compraria, no caso aqui, 4 cartas e escolheria um deles para colocar no seu dashboard. Existem cartas que te dão mais força, né? Tem cartas que te dão ajudam a diminuir o seu medo.
E algumas servem para, no caso aqui, para Help Eleven, que é uma outra ação que eu vou explicar mais à frente. Então, existem várias cartas, você escolhe uma delas e depois descarta as outras. Essa carta vai ali para o seu deck, né, para o seu dashboard. E lembrando que cada personagem só pode ter 2 cartas de itens no máximo. Se ele for conseguir uma terceira carta de item, ele tem que descartar uma delas. As cartas restantes que você não quis, voltam para carta, volta aqui pro deck e você reembaralha o deck. E a terceira e última ação incontestável, né, é a Gather Info, que seria conseguir informações, que você realiza aqui na Police Station. Nessa ação, o jogador ele escolhe uma carta de ação, né, ou quantas ele quiser. E por exemplo, aqui nesse exemplo, se o jogador gastasse essa carta de ação de valor 3, ele poderia então revelar o token no topo de qualquer uma dessas pilhas aqui, que ainda estão desconhecidas, né? Na parte de cima do tabuleiro, na cidade ainda que não está devastada, né, os tokens de cima já estão revelados, mas na parte de baixo, a cidade devastada, nós não temos ainda nenhum token revelado. Então, por exemplo, se o jogador gastasse uma carta de valor 3, ele poderia revelar 3 tokens de 3 pilhas aí. Por exemplo, aqui, 1, 2, qualquer uma dessas pilhas aqui ele poderia revelar até 3, né? E aí nós teríamos já a informação do valor de um dos tokens daquela pilha. Isso é uma informação importante porque as ações que são contestáveis, nós teremos que enfrentar essas pilhas para poder realizar essas ações, que eu vou começar a explicar a partir de agora. Então essa é uma ação bem importante. Então vamos para a primeira ação contestável, que seria recrutar um aliado. Vamos imaginar que o Mark está aqui na escola. Existem 2 locais que você consegue recrutar aliados, aqui e aqui também nesse local você consegue recrutar aliados. No caso do Mike, ele está aqui e ele quer recrutar aqui o Officer Power para conseguir um aliado. Nesse caso, ele teria então que enfrentar aqui essa pilha que tem 2 tokens. Existe um token de valor 5 e um valor que a gente não conhece. Então nesse caso, ele vai ter que pegar as cartas que sobraram na sua mão. Então vamos imaginar que ele ainda tem 4 cartas na sua mão. Os jogadores começam com 5, né? E uma das cartas ele gastou na sua fase de movimento, restando 4 cartas para ele. Então ele poderia utilizar todas as cartas restantes aqui. Lembrando sempre que ele só pode fazer uma ação, né? Ele faz uma ação de movimento e depois na fase de ação ele pode fazer apenas uma ação. Então, sobraram essas cartas e ele resolveu que ele vai jogar essas 3 cartas aqui, que dão um total de 8 pontos. Então ele tem que tentar vencer esse stack ou pelo menos empatar. O empate é do personagem. No caso aqui, então a gente revela o token e no caso aqui nós temos 8. E exatamente o que ele jogou de cartas. Nós temos 3, 6, 8 pontos. Contra 8 houve um empate. Então, sempre que houver um empate ou você te vencer, né, conseguir baixar um maior número nas cartas jogadas, você conseguiu então recrutar esse novo personagem. E aí cada personagem ele tem uma habilidade que você pode utilizar imediatamente. Esse personagem então ele vai aqui para o seu dashboard. Não existem limites para a quantidade de aliados que você conseguir. Feito isso, esses tokens são descartados ali para o pool e você compra uma nova carta de aliado e novamente verifica aqui que existe o número 2, ou seja, você vai comprar 2 tokens e colocar aqui, revelando o token do topo. Agora pode acontecer de você não conseguir. Vamos imaginar então que no caso aqui havia 8 e você
jogou apenas 7, ou seja, deu 8 contra 7, você não conseguiu vencer. Então você não conseguiu poder recrutar aqui o Officer Power. Nesse caso, o que acontece é, primeiro, o jogador vai receber uma quantidade de medo de acordo com a diferença. No caso ali, deu 8 contra 7, a diferença foi de 1. Então você avança 1 aqui na sua trilha de medo. Depois, vai pegar os tokens que estavam ali, vai embaralhar eles, né? E vai descartar um deles, retornando o outro para o local. Nesse caso aqui, token revelado, então fica bem mais fácil de você depois conseguir aqui recrutar esse personagem. A segunda ação contestável é a Help Eleven. Nesse caso, existem dois locais. Existe aqui em cima, na Weller House, e também aqui no laboratório aqui embaixo. Ele funciona da mesma maneira. Existem 3 poderes aqui e mais 3 aqui embaixo. Eles vão te dar algum poder especial. No caso, por exemplo, aqui você vai descartar 2 Demogorgon Strax, ou seja, você vai descartar aqui 2 pilhas, né, do Demogorgon. Aqui, por exemplo, você remove uma das vans do jogo. Então, existem 3 tipos aqui e 3 lá. Funciona da mesma maneira. Você vai escolher uma das pilhas, você vai jogar as suas cartas, e aí você vai revelar os stacks. No caso aqui você jogou 8 pontos, e aqui tinham 7. Nesse caso você jogou uma quantidade maior. Se houver empate, ou você jogar uma quantidade maior, você vence. Você descarta todos esses tokens, descarta as suas cartas, e você consegue então realizar aqui essa ação. Lembrando que nesse caso, as ações da Eleven só podem ser usadas uma vez. Você usou ela uma vez, você não pode mais usar durante essa partida. Ela é usada apenas uma vez por partida. Existem 6, né, tipos. Você escolhe, né, dependendo do qual você está, um dos 3. Tenta enfrentar eles. Se vencer, você então realiza essa ação. Agora, se você perder, funciona da mesma maneira. Você vai ganhar medo de acordo com a diferença, né, que houve, e você vai embaralhar aqui os tokens, descartar um e retornar os outros 2 para cá. Na próxima vez você vai ter menos tokens para enfrentar. A terceira ação contestável é a ação de investigar o laboratório. Nesse caso aqui, por exemplo, você tem aqui 3 stacks, né? 3 pilhas aqui, e você escolhe uma delas para enfrentar. Todas elas são iguais, né? Você escolhe uma das 3, e aí, se você conseguir jogar uma quantidade de pontos nas suas cartas maior ou igual, você vence e descarta esses tokens. Nesse caso aqui, no laboratório você ganha esse bônus aqui, que é ignorar uma carta de cena. Essa é a 4ª fase do turno do jogador, né? Que eu vou explicar mais pra frente. Mas é importante você conseguir liberar isso aqui para comprar menos cartas de cena, que são cartas geralmente que vão te atrapalhar bastante. A 4ª ação é a ação de resgatar o Will, que é a ação mais importante aqui da primeira temporada, que é o objetivo, aliás, para vencer a primeira temporada. Existem 3 locais onde nós vamos tentar resgatar o Will, que é aqui na escola, aqui embaixo. Nós temos aqui a Byers House e a Castle Byers. Nesse caso aqui, existem os stacks em cada um delas, né? Pilhas de tokens, e nós vamos ter que enfrentar essas 3 pilhas e tentar tirar todas essas pilhas de tokens aqui. Nesse caso, funciona da mesma maneira. Jogamos cartas e comparamos a força das pilhas com as forças das cartas. Se a gente conseguir liberar as 3 pilhas, nós conseguimos vencer a primeira temporada. Então, são 3 locais bem difíceis, né? Mas que é o objetivo do jogo na primeira temporada. Lembrando, né, que nessas 3 pilhas, nós lá no setup, lembra? Nós misturamos esses tokens aqui, ó. Que nesse caso aqui nessa pilha vieram 2 tokens. São 5 tokens aqui do Demogorgon. E como que funciona na hora de
somar os pontos aqui dessa pilha. Nesse caso aqui, essa pilha ela possui 3 mais 4, 7 pontos, e mais 2 tokens de Demogorgon. Esses pontos são contados da seguinte maneira: nós vamos contar quantas pilhas existem aqui na trilha aqui do Demogorgon. No caso aqui, o Demogorgon tem 4 pilhas abertas. Isso quer dizer que cada token desse aqui vale 4 pontos. Se por exemplo houvesse mais pilhas já, existem cartas que adicionam mais pilhas, né, de tokens no Demogorgon. Então nesse caso aqui, por exemplo, nós teríamos 6 mais 6, 12 pontos, com mais 7. Então seriam 19 pontos. Então quanto mais pilhas de tokens nós temos aqui no Demogorgon, mais difícil fica de conseguir resgatar o Will, se houver, né, esses tokens nessas pilhas. Caso a gente consiga vencer, né, esses tokens vão pro pool, e esses aqui também vão juntos. Isso quer dizer que esses tokens podem reaparecer aí em outros locais, né, que nós vamos comprar tokens aleatoriamente para às vezes ter que repor algum local que o jogo pedir. Pode ser que esses tokens reapareçam em locais diferentes durante a partida. E vamos então para a última ação, que é a ação de lutar. Toda vez que um jogador, um personagem estiver no local que tenha um inimigo, né, pode ser um Demogorgon ou uma patrulha, ele só tem uma ação a fazer, que é lutar. Nesse caso, se ele tiver com dois inimigos, ele vai escolher um dos dois apenas para enfrentar. Então vamos começar explicando como que funciona a luta contra a Van. No caso da Van, existe apenas um stack, uma pilha, né, que é aqui em cima, que é essa pilha aqui. Nesse caso, funciona da mesma maneira, né? É uma pilha com 4 tokens. O jogador vai jogar uma quantidade de cartas que ele quiser ou puder e vai tentar comparar aqui. Ele vai comparar com essa quantidade de pontos que existe aqui nesses tokens. Se ele conseguir uma quantidade maior ou igual, ele vence. E aí a Van, o jogador vai poder colocar a Van em qualquer local do tabuleiro. A Van nunca é destruída numa batalha, ela apenas muda de local. Você pode colocar ela em qualquer local do tabuleiro. A Van só é destruída no efeito de alguma carta ou no poder aqui da Eleven, a Psionic Blast. Nesse caso, se você conseguir a ajuda da Eleven, né, conseguindo derrotar aqui esses tokens, você consegue esse poder aqui, que é usado apenas uma vez por jogo, né, e você remove uma das patrulhas do jogo. Fora isso, numa batalha normal, você não destrói a Van, apenas ela vai para outro local. Se você conseguir vencer, você compra novos 4 tokens, né, e repõe ali repõe os 4 tokens aqui na pilha de patrulha, revelando sempre o primeiro token. E finalmente vamos ver como que é a luta com o Demogorgon. No caso do Demogorgon, ele tem aqui a sua trilha, né, onde estão as suas pilhas. Ele pode ter até 8 pilhas, né, de tokens. E o jogador escolhe uma das pilhas e funciona da mesma maneira. Ele joga as cartas e compara com a pilha de tokens escolhida. Se ele vencer, os tokens são descartados. E aí o Demogorgon ele é afastado para um espaço adjacente. O jogador escolhe qual espaço ele quer jogar o Demogorgon. O Demogorgon ele nunca é destruído, nem sai do tabuleiro. Ele apenas, ao vencê-lo, você afasta ele um espaço. Caso não haja uma pilha aqui no espaço do Demogorgon e você enfrentar ele numa batalha, o Demogorgon vai se afastar a quantidade de espaço que você jogou nas cartas. Por exemplo, se você jogou uma carta de valor 3, você vai poder afastar ele 3 espaços da onde você está. Então, após escolher uma dessas ações que eu acabei de explicar, o jogador faz a sua ação e vamos então para a terceira fase do seu turno, que é completar a sua mão. Então vamos imaginar que o jogador, que tinha 5 cartas na sua mão, ele usou todas essas cartas durante sua fase de movimento e depois na sua fase de ação. Nesse caso, sobrou apenas uma carta em sua mão. Ele vai então comprar mais 4 cartas ali da pilha
de ações. Ele completando assim sua mão com novas 5 cartas. Ele tem sempre ter 5 cartas na mão. Toda vez que o jogador for comprar cartas para completar a sua mão e não houver cartas no deck de ação, ele compra as cartas que puder e depois reembaralha o descarte das pilhas de ação. Ele reembaralha novamente e completa a sua mão com 5 cartas. Mas toda vez que ele fizer isso, a Eleven avança aqui um espaço na linha do track. Isso aqui é importante para a próxima fase do jogador. E finalmente vamos para a última fase do turno do jogador, que é a fase de revelar cenas. Primeiro o jogador vai pegar todas as cartas que ele utilizou durante seu turno, né, e verificar quantos símbolos desse aqui ele utilizou nas suas cartas. No caso aqui, por exemplo, se ele utilizou essas 4 cartas, tem aqui apenas um símbolo. Então para cada símbolo desse que ele possuir, ele vai comprar uma carta de cena do deck de cena. Além disso, ele vai comprar mais cartas de acordo com o nível da Eleven. No caso aqui, a Eleven está no nível 2, então o jogador teria que comprar mais 2 cartas de cena. E aí, existe também uma maneira de diminuir isso, que seria ignorando aqui as cartas de cena. Para cada local aqui que está vazio, né, que nós conseguimos derrotar tirando todos os tokens aqui no laboratório, você ganha um bônus que é ignorar uma carta de cena. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o jogador teria que comprar uma carta por causa desse símbolo nessa carta utilizada, mais 2 cartas por causa do nível da Eleven, mas ele consegue ignorar 3 cartas aqui, então ele não compraria nenhuma carta de cena. Então essa é uma maneira de diminuir a quantidade de cartas que a gente compra. Geralmente as cartas de cena, elas são coisas ruins para o personagem, ou para o jogador no caso, né? Ele nunca vem coisa muito boa, então quanto menos cartas você revelar, então no caso você vai revelando as cartas de acordo com a quantidade que você precisa revelar e resolvendo uma a uma. Existem 2 maneiras de perder a partida. A primeira é quando você tem que reembaralhar o deck de ação e a Eleven já está no nível 3. Toda vez, a Eleven começa aqui no nível 1, né, no início da partida, e quando você tem que reembaralhar o deck de ações, né, quando o deck de ações terminou e você tem que pegar o descarte e reembaralhar, a Eleven avança uma vez. Quando na segunda vez o deck terminar mais uma vez, você tiver que reembaralhar o descarte mais uma vez, ela avança mais um espaço. Se você tiver que mais uma vez reembaralhar o deck de ação porque ele terminou, aí então, e a Eleven já está no nível 3, então os jogadores perdem a partida. Essa é a primeira maneira de perder a partida. A segunda maneira de perder a partida é se um dos personagens chegar no nível máximo aqui da sua trilha do medo. Se apenas um personagem, um ou mais personagens chegarem aqui no final da sua trilha do medo, o jogo termina para os jogadores e eles perdem a partida. E para vencer a partida, na temporada 1, os jogadores têm que eliminar aqui essas 3 pilhas onde estamos aqui resgatando o Will. Existem 3 locais, né? Nós temos que derrotar, destruir essas 3 pilhas de tokens para poder então vencer. Então vamos para o setup da temporada 2. Basicamente o setup é igualzinho. O que você vai ter que fazer é virar o tabuleiro para o outro lado, né? Para o lado da temporada 2. Aqui embaixo é um pouco diferente da temporada 1. E vai estar marcado aqui Stranger Things e número 2. Então você vai fazer o setup normalmente. A primeira diferença é que você não vai utilizar os tokens do Demogorgon. Esses tokens vão para a caixa. Depois você vai trocar as cartas de cena da Season 1 pelas cartas de cena da Season 2. E também as cartas de aliado da temporada 2 no lugar das cartas da Season 1. E finalmente os inimigos. Você vai utilizar apenas os Demodogs.
você vai colocar um deles no túnel leste e um aqui no ninho. Os outros dois você deixa aqui do lado do tabuleiro, que serão utilizados durante a partida. E esse é o setup, é igualzinho ao setup da temporada 1, com essas pequenas diferenças apenas. Agora vamos ver as regras, o que muda na temporada 2. Então vamos ver quais as diferenças da temporada 2 de Stranger Things. A primeira coisa são os Demodogs, são os nossos inimigos nessa temporada. Os Demodogs têm esse local aqui, onde pode haver até 4 pilhas, né? No início a gente já começa com 2 pilhas com 3 tokens, né? E é aqui que nós vamos enfrentar os Demodogs. Então toda vez que formos enfrentar um Demodog, nós vamos ter que derrotar uma dessas pilhas aqui. E algumas cartas de cena fazem com que apareçam novos Demodogs no local. Nesse caso, toda vez que for aparecer um Demodog novo, você vai ter que pegar 3 tokens da pilha de tokens e colocar no local que esteja vazio aqui. Essa é a única diferença entre os inimigos dessa temporada. Além disso, nessa temporada existem alguns locais diferentes. A ação de resgatar o Will agora está lá em cima. Existem 6 locais onde nós temos colocando as pilhas de tokens, né, para tentar resgatar o Will. Nós já começamos com 4 pilhas ali. E nós temos aqui embaixo alguns locais também que nós temos aqui as vines. Já começamos no local onde temos 2 tokens e 2 vines que ainda estão vazias. E finalmente o gate, né? O portal, que é o objetivo dessa temporada. Nós temos que fechar o portal para poder vencer a segunda temporada. Mas antes de fechar o portal, nós temos que cumprir um requisito. Nós temos que primeiro resgatar o Will. Ou seja, nós temos que eliminar todos aqueles tokens naquela pilha. Não pode haver nenhum token ali naquelas 4 pilhas iniciais, que podem se tornar 6 durante a partida, né? Então, assim que todos os tokens daquela pilha daquele local ali tiverem sido eliminados, aí nós podemos partir para tentar fechar o portal. Só que é uma missão bem complicada fechar o portal, porque não é simplesmente derrotar essa pilha de tokens. Então, o objetivo dessa temporada é fechar o portão. Primeiro nós temos então que resgatar o Will, ou seja, eliminar todos os tokens daquele local. Feito isso, nós podemos ir aqui para o gate e tentar fechar o gate. Mas, para fechar o gate, a soma total não é apenas os tokens que estão aqui. Somado aos tokens que estão aqui no gate, nós temos que somar também os tokens que estão em todas as vines. Então, vamos dar um exemplo aqui de como funciona. Por exemplo, vamos imaginar aqui que nós temos aqui no gate esses tokens. E vamos imaginar que nós já temos alguns tokens em outras vines. Nós podemos ter até um total de 12 tokens divididos entre as vines. É uma de 0 até 12 tokens nas vines. E também temos os Demodogs. Nós temos que somar os pontos que temos aqui nesses tokens, né? No caso aqui nós teríamos 11 pontos. E vamos imaginar que nós temos aqui essa quantidade de tokens nas vines. Nós temos 2 aqui, mais 2 aqui e mais 2 aqui. Então temos aqui 10, 11 com mais 6 são 17. E mais os Demodogs que estão no tabuleiro. No caso aqui nós temos 2 Demodogs, somando em total 19. Então essa é a força total do gate aqui nesse momento. Nós teremos que conseguir 19 pontos ou mais, né, jogando as nossas cartas de ação para poder fechar o portão. Então é bem complicado, é bem difícil fechar o gate. Nós temos que primeiro tentar mesmo, além depois de resgatar ali o Will, tentar diminuir um pouco aqui os tokens que estão nas vines e também eliminar alguns Demodogs para não ficar, porque tudo isso soma a força do gate. As vines você vai contar apenas a quantidade de tokens que existem, você não vai virar e ver os pontos, você vai apenas somar
a quantidade de tokens que existem. No caso aqui, por exemplo, nós temos 6 tokens, então somariam 6 pontos ao total aqui que está no gate, além de cada Demodog mais um ponto. Então é assim que funciona para vencer em Stranger Things na temporada 2. Então é assim que funciona a Season 2 de Stranger Things. A maneira de perder é a mesma, né, da temporada 1, e as ações, o gameplay em si, funciona da mesma maneira, apenas com essas mudanças aqui que eu acabei de explicar. E aqui, para quem se interessar em jogar com Eleven, né, você pode baixar ali no site da Simon e imprimir, depois apenas cortar e colar aí para você poder jogar aí com a Eleven como um personagem no jogo. No caso aí você depois poderia colocar algum outro personagem que não fosse jogar ali no track de ação, né, para substituir a Eleven. Então, esse aqui foi o Stranger Things Upside Down. É um jogo que provavelmente é melhor para quem realmente gosta da série, né? É um bom jogo cooperativo, não é um dos melhores assim, mas eu acredito que para quem é fã realmente da série vai curtir. É um jogo difícil, né? Cooperativo difícil, mas não é tão impossível de vencer não. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço e uma boa jogatina para todos. Até mais.